Oi, eu sou a Rani e esse aqui é o Rascunho Aberto. Aqui a gente aprende vendo nascer. A ideia do Rascunho Aberto é abrir o meu Word, escrever um texto e depois compartilhar com vocês o que aconteceu. E no vídeo de hoje, como tema, o que eu fiz? Eu abri o chat GPT e pedi para que ele me desse uma frase sobre a qual eu pudesse desenvolver uma mini história ficcional. E ele me sugeriu a frase: ficar era permitido, pertencer não. Eu simplesmente amei essa frase e eu já estou bem empolgada para escrever algo sobre isso. Então, o tema de hoje é: ficar é permitido, pertencer não. Vou escrever, depois eu trago aqui o que nasceu dessa história para vocês. Ok, o nosso texto está pronto. Eu demorei um pouquinho para escrever esse texto hoje. Eu estava com uma ideia aí bem específica na minha cabeça. Foi um pouco difícil construir, porque eu confesso que é uma coisa um pouco distante da minha própria realidade, mas acho que eu consegui escrever dentro do tema aquilo que eu tinha pensado na minha cabeça. Eu vou ler para vocês e a gente interpreta junto. Max subiu os degraus do sobrado com rapidez. Os cabelos molhados gotejavam água fria para dentro da gola de sua camisa social, que a essa altura aderia à sua pele. Em uma das mãos ele carregava uma sacola de papel com o lanche preferido de Priscila. A pedido da garota, ele passou na lanchonete Rita e pediu o grande x-tudo que ela tanto gostava. Dias chuvosos como aquele sempre a fazia desejar comer besteiras, e Max não se opunha à ideia de comida gordurosa e confortável numa sexta-noite depois de um longo dia no escritório. Ele rezou para que ainda estivesse quente enquanto bateu na porta da garota. Sacudiu os cabelos tentando se livrar da umidade e apertou a alça da mochila em suas costas. Quando Priscila abriu a porta, logo deu um passo para o lado, dando espaço para que Max pudesse entrar. O perfume dela impregnava todo o lugar. Você está encharcado, observou ela. Esqueci meu guarda-chuva em casa, rebateu e deixou um beijo em seus lábios. Priscila pescou a sacola de papel enquanto Max tirava os tênis. Ele também se livrou do casaco molhado, pendurando-o atrás da porta. Seria mais fácil se morássemos juntos. Estou encharcado e não consigo nem mesmo trocar de roupa, resmungou Max. Priscila manteve-se quieta, praticamente escondida dentro do saco de papel. Suspirando, Max seguiu para o banheiro. Lavou as mãos, se livrou da gravata e tirou a camisa de dentro da calça. Pescou uma toalha limpa embaixo do armário, esfregou o rosto e os cabelos e a colocou no cesto de roupas sujas. Voltando à sala, encontrou a garota sentada no sofá. Os olhos estavam fixos na televisão enquanto enfiava batatinhas fritas na boca. Ele aproximou-se e sentou-se ao lado dela. O sofá afundou, fazendo seus corpos colidirem. Obrigada pelo lanche, está delicioso, ela agradeceu, lançando-lhe um sorriso doce que o fazia derreter. Por nada. Você pensou na minha proposta? Perguntou, fazendo carinho em seu rosto. O corpo de Priscila enrijeceu e por um instante ela parou de mastigar ao olhá-lo. Não sei, Max, disse ela ao pausar o filme. Priscila esticou-se para colocar o prato com o lanche na mesa de centro e voltou a recostar no sofá, abraçando os joelhos. Como assim? Um pedido de casamento é o tipo de pergunta que se responde apenas com sim ou não. Priscila revirou os olhos e se afastou dele. Estamos namorando há 6 anos, Pri, argumentou ele. Eu sei, e para mim está bom assim, ela deu de ombros. Max reconheceu a franqueza no olhar da garota e se afastou, unindo as mãos sobre as pernas. Desde o início, eu nunca escondi meu desejo de casar e construir uma família, explicou ele. E eu nunca te prometi que o faria, ela rebateu. Max suspirou e coçou a nuca. Priscila voltou a se aproximar. Está legal assim, Max. Nos vemos sempre que queremos, você tem o seu próprio espaço, eu tenho o meu. É fácil, simples. Eu preferiria ter o nosso espaço. Acordar junto todos os dias, dividir as tarefas, poder trocar de roupa ao chegar do trabalho, tentou ele. É normal as coisas ficarem mais complexas conforme avançamos as casas, completou. Eu não quero que fiquem, Max, ela rebateu. Ambos se calaram por um instante. A chuva caía com um pouco mais de força do lado de fora. Max olhou ao redor da casa da garota. Conhecia o ambiente como a palma de sua mão. A parede de quadros que ele a ajudou a criar, a cortina branca que ela o pediu para instalar e até mesmo a mesa de centro que ela o convenceu a pintar de branco. Os quadros exibiam paisagens das muitas viagens que os dois fizeram juntos, mas em nenhuma delas Max aparecia. Na verdade, não havia muitas marcas de sua presença na casa, exceto o moletom velho que Priscila usava para dormir e a foto dele que ela exibia como protetor de tela de seu celular. Max suspirou e se preparou para levantar.
Priscila havia voltado a ver o filme enquanto abocanhava o x-tudo. Ele achava fofo o modo como seu nariz enrugava ao morder o lanche. Você já vai? Ela perguntou. Mas e o lanche? Não estou com fome. E sim, acho melhor eu ir. Não, fica aqui essa noite. A chuva está forte demais. Odeio dormir sozinha em tempestades como essa, ela choramingou. Max ponderou por um instante, mas bastou alguns segundos com Priscila fazendo beicinho para ele voltar a sentar no sofá, acolhendo-a em seus braços. Ok, esse é o nosso texto. Acho que esse final tem uma tensão bem interessante, mas vamos do começo. Quando eu pensei em escrever sobre ficar é permitido e pertencer não, eu pensei em um casal que vive uma relação, mas que não avança nessa relação. Então a gente tem o Max, ele aparenta ser um cara bem solícito, porque ele tá voltando do trabalho, ele tá na chuva, ele tá todo molhado, mas ele tá carregando o lanche preferido da Priscila, a pedido dela. Ele passou num lugar que ela gosta e tá levando, então a gente tem um cara que aparenta ser bem solícito, né? E atencioso com a sua parceira. Um elemento bem interessante é que o Max não tem a chave da porta da casa. Aqui, logo no começo do texto, a gente vê que existem limites dentro dessa relação. E um desses limites é que o Max não tem livre acesso à casa da Priscila, a não ser que ela permita que ele entre. Isso pode ser muito normal, pelo menos no começo da história a gente pode achar muito normal, mas quando a gente avança e vê que eles já estão juntos há 6 anos, talvez não pareça tão comum, né? Nos modos de relação que nós conhecemos. Quando ele chega, a Priscila, né, permite ali a entrada tal, e aí ela fala sobre ele estar encharcado, e o Max faz uma observação a respeito do perfume dela. Então, ele diz que o perfume dela estava ali em todo lugar. Então, a primeira coisa que o Max fala quando ele é recebido dentro da casa da Priscila é a marca da presença da Priscila na casa, que é o cheiro do perfume dela. E aí, uma coisa interessante é, a Priscila, ela se preocupa em pegar o lanche dela, enquanto o Max está ali se preocupando em tirar os tênis, em, tipo, tirar a blusa, porque ele tá todo molhado e tudo mais. E ela simplesmente pega o lanche dela e vai pra cozinha. E aí, então, aqui a gente vê que não existe uma demonstração tão latente de carinho da parte da Priscila pelo Max. Claro, partindo do princípio que o nosso afeto nós demonstramos não apenas dizendo, né, mas nós demonstramos afeto mostrando, né, fazendo coisas, né. E aqui a gente vê uma demonstração de afeto bem limitada da parte da Priscila, em contraste com o Max, que já chega ali com o lanche dela. Tem aqui um primeiro momento de uma pequena tensão, quando o Max diz que seria bem mais fácil se eles morassem juntos, porque ele tá molhado, ele não pode trocar de roupa. Então aqui a gente já percebe que o Max não tem peças de roupas na casa da Priscila. E a Priscila não responde esse comentário do Max. Então já fica um negócio meio, né, tipo, ela finge que não ouviu, ela não fala nada, e ela escolhe ignorar aquilo que ele falou. O Max fica frustrado, né? Ele suspira e ele vai pro banheiro. Um elemento interessante do banheiro é que depois que ele se limpa, né, e tudo mais, se seca, tudo, ele já coloca a toalha no cesto de roupas sujas. E eu quis colocar essa parada dele já colocar a toalha no cesto de roupas sujas, ao invés de colocar essa toalha para secar, porque eu queria trazer essa sensação de que aquilo não é dele, sabe? Sabe quando você recebe uma visita na sua casa? Quando você recebe uma visita, você lava tudo para aquela visita, para quando ela chega seja tudo limpo, e depois que aquela visita vai embora, você vai pegar tudo que ela usou e você vai lavar, aquilo não vai ser reutilizado por outra pessoa. Então eu quis trazer essa sensação como se o Max se sentisse uma visita na casa da Priscila, da própria namorada, e não parte daquele ambiente. Quando o Max sai do banheiro, ele percebe que a Priscila já estava comendo o lanche dela e ela já estava no sofá assistindo televisão, ali vivendo a noite dela. Isso aqui é interessante porque talvez seja um traço, talvez não, né? Na minha perspectiva, é um traço de egoísmo da parte da Priscila, né? Ela não esperou para comer, ela não esperou para começar a ver o filme. Então a gente vê mais uma vez uma falta de demonstração de afeto da parte dela. E aí ela sorri para ele. E aí a gente, né, tem uma observação de o Max diz, né, o sorriso que o fazia derreter, dessa atração que ele sente por ela. E aí ele pergunta se ela tinha pensado na proposta dele. E aí a gente descobre que houve uma proposta de casamento. Essa é a primeira informação. E a segunda informação é essa proposta de casamento foi feita e ela não foi respondida na hora. Então a Priscila não respondeu
logo que o Max a pediu em casamento. Decidiu pensar no assunto, e aí agora o Max está perguntando se ela pensou no assunto, e ela disse que não sabe. Aí a gente tem aqui um pouquinho, né, de impaciência da parte do Max, porque ele vai dizer, né, esse é o tipo de pergunta que você fala sim ou não que você não sabe. A Priscila revira os olhos e se afasta. Então aqui a gente percebe que o tema casamento é um tema sensível para Priscila. Ela se afasta do tema, ela foge do assunto. Na primeira vez que ele falou sobre eles morarem junto, ela fugiu do assunto, e dessa vez ela foge de novo. Então, esse assunto é um assunto que não deixa a Priscila confortável. E a gente não sabe por que que ela não é, por enquanto, né, porque ela não está confortável com a ideia do casamento. Aí a gente descobre que eles namoram há 6 anos. Então, eu acho que talvez essa frase arremata muito bem o começo da história e todo o estranhamento do Max. Porque eles estão juntos há 6 anos, não há 6 meses. Então, deveria existir uma dinâmica diferente em uma relação de 6 anos. Pro Max, 6 anos já é o suficiente para que eles escolham se casar. Só que a Priscila fala que para ela está bom assim. Então a gente vê aqui um indício de acomodação. A Priscila tá confortável com a relação que eles têm. Então, para mim está tudo bem, nós estejamos namorando há 6 anos e não nos casemos. Eu estou confortável com isso. A gente tem um detalhe que é o Max reconhecendo a franqueza no olhar da Priscila. E aí ele se afasta. Cara, isso aqui é interessante porque talvez o Max quisesse ver outra coisa no olhar dela. Talvez ele quisesse que ela mentisse, talvez ele quisesse que ela tivesse com medo. Talvez ele pensasse, se ela tivesse pelo menos com medo, esse é um sentimento ok. A pessoa ter medo de se casar, né? E talvez não se sentir pronta. Mas ele só reconhece franqueza. Então ele percebe que ela tá sendo sincera quando ela diz que tá bom pra mim assim. Eu estou confortável desse jeito. E aí ele escolhe se afastar dessa vez, né? Ele escolhe ser franco com ela e ele diz que ele nunca escondeu o desejo de se casar. Então a gente imagina que o Max falava sobre isso com a Priscila. Ele fala que nunca escondeu o desejo de se casar e construir uma família. Então, se ele nunca escondeu, provavelmente esse era um tema recorrente. Ele falava sobre isso, ele deixava isso claro para a Priscila. Só que aí, em contrapartida, a Priscila diz: Eu nunca te prometi que faria isso. Então, a gente tem um casal bem problemático aqui. Porque a gente, de um lado, tem alguém que nunca escondeu o desejo de construir uma família, e do outro, a gente tem alguém que nunca demonstrou querer construir uma família. Então, eu acho que isso demonstra uma incompatibilidade da Priscila e do Max. Eles me parecem um casal incompatível. Eles não estão alinhados naquilo que eles querem. Só que agora a Priscila volta a se aproximar dele. Então, a Priscila faz o passo de se aproximar do Max. E aí ela diz que tá tudo bem assim, que tá legal, e que eles se veem sempre quando eles querem, ela tem a casa dele, ele tem a casa dela, e ela diz, é fácil e é simples. Então a gente vê que a Priscila, ela está confortável com essa relação porque é fácil e simples. A Priscila não quer uma relação mais complexa. A Priscila não quer mais uma relação que tire ela do conforto dela. Então, ela fala: a gente se vê sempre que a gente quer. Ou seja, se um dia eu não quiser ver você, a gente não vai se ver. Eu não vou ser obrigada a ver você andando pela minha casa. Ela gostava da simplicidade da relação que os dois tinham. O Max queria que eles vivessem uma relação em que eles acordassem juntos, em que eles dividissem as tarefas, em que fosse um lugar um lugar em que fosse a casa deles e não a casa dela e a casa dele, né, separado. E aí ele arremata dizendo: poder trocar de roupa, chegar no trabalho. Essa frase é muito legal, porque conversa com aquilo lá no começo, né, dele ainda tá molhado, dele não estar confortável. E aí ele completa dizendo que é normal as coisas ficarem complexas conforme avançamos as casas. Então, para o Max, ele é um homem que tudo bem se as coisas ficarem mais complexas. Se sente pronto para avançar em uma relação e para encarar a complexidade disso. A Priscila diz que ela não quer que as coisas fiquem complexas. Então aqui eles chegam num ponto de cada um querer uma coisa diferente. Eles ficam calados e aí é o momento, né, de tensão aqui, de maior tensão dentro do nosso texto, que é cada um deseja uma coisa e eles não avançam na conversa, eles escolhem ficar quietos. E aí o Max vai fazer uma observação sobre o ambiente, e aqui é muito interessante. O Max diz que ele conhece a casa. Então, se ele conhece a casa, ele estava ali constantemente. Para você conhecer um ambiente, você constantemente precisa estar ali. E reforçando essa ideia, ele fala sobre os quadros que ele ajudou a colocar na parede, ele fala sobre a cortina que ele instalou, ele fala sobre ele ter pintado um móvel. Então, além do Max ser uma presença constante na casa da Priscila,
ele é um parceiro para ela. Ele ajudou ela em muitas coisas dentro da casa dela, ou seja, ele se envolveu, né, dentro daquela relação. Só que aí, em contrapartida, ele vai dizer que esses mesmos quadros que ele colocou na parede, o rosto dele não está em nenhum desses quadros. Então, ao mesmo tempo que o Max se comprometeu com essa relação, ele traça um paralelo e ele pensa, né? Eu me comprometi com essa relação, eu me vejo fazendo muitas coisas dentro dessa casa, mas eu não me vejo na casa. Eu acho que aqui é o auge, né? Do auge. E aí ele diz: não há marcas da presença dele ali. E a única coisa que demonstra a presença do Max é um moletom que a Priscila usa e a foto no protetor de tela do celular. Então a gente vê que a Priscila é alguém que ela faz apenas o que deixa ela confortável e ela foge do desconforto. O Max decide ir embora, ele vai se levantar, só e aí a Priscila voltou a ver o filme e voltou a comer. Então, mais uma vez a gente vê alguém que Priscila é uma pessoa complicada. E aí ele faz um comentário sobre como ele acha fofo o modo como o nariz dela enruga quando ela morde o lanche. Então a gente vê alguém que está apaixonado, né? Ativamente envolvido emocionalmente. Mas aí ele resolve levantar e aí ela tenta contestar ali no meio de tudo. E aí, no final das contas, ela pede para que Max fique. Ela diz que a chuva tá forte demais e que ela odeia dormir sozinha em tempestades como essa. Cara, isso aqui me pegou muito. É muito. Eu achei. É triste pro Max, né? Porque o motivo pelo qual a Priscila pediu para que o Max ficasse é porque ela não queria ficar sozinha em uma tempestade, ou seja, o bem-estar dela. No final da história, o Max pondera, ele pensa em ir embora, mas a Priscila faz beicinho e ele decide ficar. E aí ele continua ali. E aí esse é o fim do nosso trecho. E aí aqui dá pra gente pensar em muitas coisas. Inclusive, um exercício, deixa nos comentários qual foi a sensação que o final desse texto deixou pra você. O que você sentiu com o fato do Max ter decidido continuar com a Priscila depois de toda essa conversa. Você ficaria? Você continuaria? Ou você iria embora? Eu quero muito ouvir a sua opinião. Eu não vou falar mais, porque eu quero muito ouvir a opinião de vocês sobre isso. E esse vídeo já tá enorme. Mas é isso, esse foi o texto aberto de hoje. Esse tipo de vídeo é um exercício de escrita, é realmente escrever, não pensar muito em técnica, só ver a história nascendo, e tentar contextualizar, né, o subtexto. E isso foi o que nasceu no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você não for inscrito e deixa um tema para o próximo texto aberto. Vou adorar escrever sobre um tema que você sugerir para mim nos comentários. É isso, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.